Estamos próximos de dois grandes feriadões aí que temos, a Semana Santa e depois o feriado de 21 de abril, que coincide com 31 anos da morte de Tancredo Neves. Eu falo desses dois feriadões porque são as oportunidades que vocês terão para ler o livro do Plínio Fraga, por uma razão muito simples. Você pega e começa a devorar e não para mais, e foi o que eu fiz. Plínio Fraga, quanto tempo você demorou para escrever esse livro do Tancredo Neves, do Príncipe Civil? Boa tarde, Moreno, um prazer estar aqui. É um projeto de 5 anos, né? Eu comecei a trabalhar primeiro fazendo um levantamento bibliográfico grande, fiz muita pesquisa em arquivo e fiz mais ou menos 200 horas de entrevistas com pessoas para reconstituir uma vida longa, né? São 75 anos de vida do Tancredo, mais de 50 anos de carreira política, uma carreira que começa como vereador antes do Estado Novo, é interrompida pelo Estado Novo e retomada justamente em plano nacional num governo de Getúlio. É um homem que viu, ouviu o presidente dar um tiro no próprio peito, participou da operação que salvou o mandato presidencial, viu o regime democrático entrar em colapso com um golpe, e passou 21 anos na oposição e depois viria a morrer justamente quando faz a transição da ditadura para a democracia, né? O que eu acho interessante no seu livro é que ele é muito documentado e, como você mesmo falou aí, a série de depoimentos que você tem, nem tudo coube no livro. Aí eu lhe pergunto, Plínio, na sua cabeça já tem um novo livro? Olha, Moreno, dá tanto trabalho escrever um livro que é um processo lento, né, como eu disse para você. Mas tenho sim, eu tenho uma ideia de trabalhar ainda com arquivos secretos brasileiros e americanos e tentando contar um pouco a história da imprensa, mas são projetos de longo prazo ainda, muito longo prazo. Vem cá, o Tancredo Neves era um conciliador nato, né? Uma pessoa que teve origem no PSD mineiro, a vida toda dele e tal, e você fala muito no livro nessa questão dele com Ulisses, ele com Magalhães Pinto, e finalmente ele não assumindo a presidência da República, a viagem que ele fez ao exterior. São tantas coisas que tem nesse livro que eu gostaria que você, como autor, destacasse alguns pontos principais, como, por exemplo, uma coisa que para mim, acompanhei a vida do Ulisses Guimarães o tempo todo, eu pensava que conhecia tudo sobre o Ulisses, tudo sobre o que o Ulisses tinha feito, e me surpreendi com uma revelação sua no livro das famosas anotações dele na montagem do Ministério do Tancredo Neves. Que coisa interessante esse fato, né? Você vai lembrar, Moreno, que tem um período ali Tancredo era o favorito, foi eleito e começa em janeiro de 85 a negociação para a montagem de governo. Tem uma cobrança muito forte por cargos, como sempre tem. Tancredo tem uma viagem internacional. Que eu fiz a cobertura. Que você, na Argentina, você cobriu. Cobri a Argentina, não, fui para os 7 países onde ele mas e quando ele está voltando dessa viagem, ele vai ter que dar uma resposta a essa cobrança. Então ele marca do aeroporto da Argentina uma conversa com Ulisses que acaba se desdobrando em duas. Uma no apartamento em Copacabana e outra em Brasília. Durante essa conversa, Ulisses pegou um bloco da Câmara de Deputados e ele tinha mania, como você bem sabe, de falar escrevendo. Exatamente. Fazendo apontamentos sobre a conversa, ou para antecipar um tema ou para marcar a posição do outro. Então eu achei no arquivo do Ulisses Guimarães essa conversa dele com o Tancredo, que é a conversa definitiva sobre a escolha dos ministros. E tem uma história engraçada, por exemplo, que ele fala assim: a revolução não faz ministro, uma referência à ditadura militar. E a revolução fez. Ele conta isso era para Marco Maciel, né? Para Marco Maciel, para Antônio Carlos Magalhães e para Francisco Dornelles, que era o sobrinho do Tancredo e acabou sendo o ministro da Fazenda. O bom desse documento que mostra o roteiro do embate, um embate saudável, mas embate do Tancredo e do Ulisses. Ulisses gostava de contar que ouviu do Willy Brandt a frase que nunca viu uma campanha tão bem feita na política quanto a campanha da oposição brasileira em 84, 85. Mas depois ele próprio complementaria dizendo assim: mas ele nunca viu tanta bagunça na organização de um governo, tanta pressão quanto ocorreu em cima do Tancredo, porque era um momento de virada, ou seja, sai a oposição assumindo o governo, uma disputa incrível por cargos, por gente que estava há mais de 20 anos fora do poder, né? Agora, o Ulisses, ele tinha um relacionamento com o Tancredo, e isso ele expressou num discurso de homenagem ao Tancredo, até uma coisa que eu achei muito, muito linda, literariamente linda. Ele diz assim: eu
amava Tancredo, eu temia Tancredo. Ele não falava, mas ele tinha um certo medo do Tancredo, mas um medo reverencial ao Tancredo, porque eles fizeram política junto o tempo todo, embora com pensamentos diferentes. Né? Eu conto no livro que a primeira viagem política que o Tancredo faz com Ulisses, que é em 1953, Tancredo tinha acabado de virar ministro da Justiça e vai inaugurar uma agência bancária da Caixa Econômica em Lins e coloca no avião da FAB o Ulisses Guimarães. E tem histórias outras no livro que mostram muita característica de cada um. Então, por exemplo, o Ulisses estava numa viagem ao Nordeste e começa a ouvir boatos, temores de partidários de que poderia haver uma crise militar, uma possibilidade de golpe contra a candidatura a Tancredo. Ele liga para o Tancredo que está em Brasília, está no Rio, perdão. E o Ulisses fala: Tancredo, e esses boatos de golpe? E o Tancredo odiava falar no telefone. Ele tinha pânico por razões históricas de grampos, de Brasília, de fofoca. E o Tancredo finge que não entende o que o Ulisses está dizendo e fala: Ulisses, não estou te ouvindo bem. Ela: não, boato sobre golpe. Ulisses, não te ouvindo bem, boato sobre golpe. Assim: Ulisses, vai pra praia, vai pra praia. Aí o Ulisses fala: Tancredo, eu tô em Teresina, não tem praia. Ué, aqui em Belo Horizonte, aqui em Belo Horizonte também não tem. E desliga o telefone, né? Ele só queria desligar o telefone para não falar de boato de golpe numa ligação provavelmente aberta, que poderia ter risco de grampo, por exemplo, né? Então eu acho que isso dá um pouco da cabeça dos dois e da relação. O doutor Ulisses contava, né, que sempre que ligava o Tancredo 6h30, 7h30 da manhã, os dois acordavam muito cedo, mas se por um acaso o Tancredo estava dormindo, ele falava: não, eu estava lendo jornais. Eles nunca estavam dormindo, né? E uma coisa interessante que talvez as pessoas não lembrem, porque foi uma coisa meteórica, o Tancredo esteve afastado do Ulisses na extinção do bipartidarismo, quando o Tancredo foi criar o Partido Popular, que foi uma aventura que não deu certo, e depois ele voltou para o PMDB. E nesse curto intervalo, ele e o doutor Ulisses traçaram uma briga ali muito visceral mesmo, tal. Foi um momento muito tenso na relação entre os dois. E você veja a capacidade. Quando se trata, nós dois estamos falando de dois estadistas, então aí é outra história, né? Então, voltaram, fizeram as pazes. Ulisses, que ele tinha aquela coisa que falava assim: a minha filosofia do herói francês, estou cercado e eu ataco. Ele nunca ficava a reboque. Ele não queria a candidatura do Tancredo. Quando ele viu que era inevitável, ele passou a coordenar a candidatura do Tancredo e tiveram um relacionamento de muita cumplicidade nessa candidatura, né, Plínio? Nesses dois momentos que você disse, eles se separam, né? O Partido Popular, que você disse que é de 80, 81, até a discussão de se incorporar ao PMDB, era um partido engraçado. Popular, era popular só no nome, né? Que reunia elite, banqueiros, elite política, era elite da elite, mas chamava Partido Popular. E Ulisses não acreditava na possibilidade de sucesso de a oposição ganhar no colégio eleitoral. Então ele falava: vai ser uma aventura, nós vamos ser massacrados, nossos deputados serão comprados e você perderá e levará o PMDB junto. Quando ele percebe que Tancredo ia ser candidato, porque tinha construído pontes que nem o próprio Ulisses tinha dado conta da sua solidez, porque estava empenhado na campanha das diretas, o Tancredo conversa com Ulisses em Belo Horizonte, uma conversa final em junho, quando o Tancredo está com febre, está medicado, são o primeiro sinal da doença que viria a matá-lo 7 meses depois. Mas nessa conversa, Ulisses fala assim: então tá, eu vou, mais do que te apoiar, eu vou coordenar sua candidatura. E outra coisa que pouca gente sabe é que o Sarney não foi o candidato preferencial do Tancredo para ser vice. Ele queria aquele senador alagoano que me foge a memória agora o nome dele. Divaldo Cavalcante. Não, Cavalcante. Costa Cavalcante? Não, Costa Cavalcante era o general, era um senador muito ligado ao Teotônio Vilela. Se algum ouvinte estiver nos ouvindo, puder lembrar, clarear a memória, mas ele era um general reformado que era senador, um senador liberal de Alagoas, e o Tancredo queria esse senador e depois, pelas contingências, teve que aceitar o Sarney. Na negociação com o Aureliano, do apoio da tão frente liberal Tancredo, você tem uma carta, que é uma história muito engraçada também, porque Mineiro faz a reunião primeiro, decide antes, faz a reunião depois. O Tancredo combina com o Aureliano, que o Aureliano deveria fazer uma carta com os pontos que a frente liberal queria para apoiá-lo. O Aureliano indica que, olha, queremos indicar o vice, e daí parte dessa discussão que seria, digamos, da banda deles, digamos assim, o vice que acabou sendo o Sarney. Mas o engraçado na história da carta, que o Tancredo fala assim: Aureliano, você me manda a resposta
aceitando meu convite para a chapa, porque eu te mando a carta. Ou seja, eles inverteram o polo da coisa. E a escolha do Sarney é muito mais por esse arranjo, e é um arranjo que ele teve que aceitar porque era para ampliar esforços para poder fazer a transição da ditadura para a democracia. Plínio, nosso programa infelizmente está chegando ao final. Eu ficaria horas e horas conversando com você, porque recordar desses grandes políticos que o país teve e vendo esse quadro que está aí dá até um desânimo. Mas eu lhe pergunto, para finalizar, o seu livro será lançado aqui no Rio na semana que vem, né? Dia 12, quarta-feira, 19 horas, da Livraria Argumento. Deve ter lançamento em São Paulo, Brasília, Belo Horizonte, mas eu vou informando você para você me ajudar. Olha, gente, então não perca Tancredo Neves, O Príncipe Civil. Eu li, gostei, e olha que eu estou na política há mais de 40 anos e o livro me surpreende com revelações fantásticas.